Olá! No episódio anterior, você conheceu a apuração assistida, um sistema da Receita Federal que calcula automaticamente quanto as empresas devem pagar de imposto e ainda mostra se há créditos disponíveis para o adquirente. Mas para que tudo isso funcione de forma padronizada e segura, uma série de dispositivos técnicos e funcionais são equalizados e tratados desde a legislação, que pode vir por lei, ajuste CNF ou regulação local, do estado ou município, até os meios tecnológicos disponíveis com notas técnicas, manuais de orientação e afins. São muitos braços trabalhando em conjunto para que tudo no final ocorra bem. Pensando em deixar tudo mais claro e objetivo, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços lançou uma cartilha orientativa para a emissão da NFIE do IBS, que abrange de forma integral essas orientações para que os contribuintes consigam, com mais facilidade, compreender como o novo imposto deve ser gerido, desde sua origem até sua condução com os eventos, apuração e declaração no final. Essa cartilha tem caráter totalmente orientativo e trata o momento atual, prevendo que mudanças ainda podem acontecer, conforme a linha do tempo na reforma tributária avança. O principal objetivo da cartilha é oferecer as primeiras diretrizes operacionais e técnicas que empresas, profissionais da área fiscal e desenvolvedores de sistemas precisam seguir para interagir corretamente com os sistemas do Comitê Gestor do IBS. Ela reúne tudo o que é essencial para emitir documentos fiscais eletrônicos do jeito certo, registrar operações dentro do sistema de apuração assistida e realizar ajustes e retificações nos saldos do imposto conforme as regras da reforma tributária. E quais conteúdos encontramos na cartilha? Informações sobre as regras aplicáveis à emissão dos documentos fiscais eletrônicos, seus novos campos, finalidades e eventos relacionados ao IBS. Com isso, o Comitê Gestor reforça o compromisso com uma instrução mais simples, segura e transparente para operacionalizar os novos modelos de tributação sobre o consumo no Brasil. Além de orientar empresas e desenvolvedores, esse material também apoia as Secretarias de Fazenda e Finanças dos estados, municípios e do Distrito Federal no processo de adaptação à reforma do consumo. Ele apresenta diretrizes práticas para que cada ente público consiga revisar suas estruturas, alinhar processos, capacitar equipes e adotar uma visão integrada de governança. Tudo para que a implementação do IBS aconteça sem rupturas e com segurança. A apuração assistida, como você viu, depende não apenas do fluxo de débitos e créditos, mas também de uma série de eventos técnicos que precisam ser registrados corretamente no documento fiscal. Isso porque, no novo modelo, a apuração do IBS é feita dentro dos documentos fiscais eletrônicos por meio de uma lógica totalmente inovadora e automática. Diferente dos modelos de autodeclaração que conhecemos hoje, como ICMS e ISS, o IBS trabalha de forma colaborativa. O contribuinte emite o documento, o sistema processa as informações e os débitos e créditos são consolidados automaticamente. E como isso funciona na prática? Primeiro, o Comitê Gestor utiliza os dados enviados pelos documentos fiscais eletrônicos para processar e consolidar o saldo do IBS em tempo real. Com base nessas informações, ele disponibiliza um cálculo prévio do valor a recolher ou recuperar. Por isso, preencher corretamente cada campo da nota fiscal não é apenas importante. É determinante para que o sistema funcione. A cartilha explica que o fato gerador do IBS acontece no momento do fornecimento. E aí, o sistema verifica qual data deve usar como referência, seguindo uma ordem de prioridade. Se a empresa precisar corrigir algum dado, há eventos específicos para isso. Também é detalhado como o sistema garante a não cumulatividade. Por controlar créditos, criar vínculos cronológicos entre débito e crédito e identificar operações com direito a crédito presumido, tudo com base em campos preenchidos no documento fiscal eletrônico. Além disso, operações mais específicas, como pagamentos antecipados, compras governamentais e doações, exigem campos e eventos próprios, que o sistema usa para evitar duplicidade, definir o momento correto do débito e estornar créditos quando necessário. Por fim,
A cartilha mostra como ajustes e correções devem ser feitos por meio de documentos auxiliares. Ela explica quando emitir notas de débito ou crédito, quando usar eventos adicionais e como o sistema processa automaticamente cada ajuste para atualizar o saldo do imposto. No fim das contas, a apuração do IBS deixa de ser algo calculado depois, para virar um fluxo contínuo, construído desde o momento da emissão da nota fiscal até a conclusão do período de apuração. No episódio anterior, utilizamos um exemplo da marmoraria estilo nobre, se lembra? Vimos que ela comprava o granito da Pedreiras Aurora e seguia na produção das pias que seriam vendidas para a Construfácil. Aquela explicação mostrou o lado conceitual da não cumulatividade. Quem vende gera o débito, quem compra tem direito ao crédito, e assim o imposto só incide sobre o valor realmente agregado. Agora, vamos dar continuidade ao mesmo exemplo, mas dessa vez, olhando para o lado técnico, exatamente como a cartilha orientativa do IBS explica. Vamos acompanhar o que acontece quando surge uma situação real do dia a dia: a perda de itens em estoque, algo que impacta diretamente os créditos de IBS. Depois de adquirir o granito da Pedreiras Aurora e apropriar o crédito de IBS dessa compra, a marmoraria estilo nobre sofre um acidente interno e perde uma chapa de granito. Qual a orientação passada pela cartilha em casos como esse? Fica bem claro que, de acordo com a Lei Complementar 214 de 2025, créditos de IBS apropriados sobre bens que foram perdidos em estoque precisam ser estornados. Ou seja, se a empresa ganhou o crédito, mas o bem não gerou nenhuma saída tributada, porque foi perdido, esse crédito precisa ser devolvido ao sistema. E como isso é feito? A cartilha explica o passo a passo técnico para que a apuração assistida registre corretamente esse estorno. Vamos adaptar para o nosso exemplo da marmoraria. Confira! Para formalizar esse estorno, a marmoraria deve emitir uma nota fiscal de débito do tipo 7, perda em estoque. E há algumas exigências importantes, como emitente e destinatário são o mesmo CNPJ, ou seja, a própria marmoraria emite a nota para si mesma. A finalidade dessa nota deve ser 6, nota de débito. E o tipo de nota de débito deve ser 7, perda em estoque. Essa emissão é o gatilho para o sistema entender que aquele crédito, antes apropriado, precisa ser estornado. A nota precisa trazer o valor do IBS que será estornado, e para isso, a cartilha orienta 2 grupos essenciais do XML: Grupo Estorno Cred e Grupo DFE Referenciado. No primeiro grupo, a marmoraria informa o valor do IBS a ser estornado. Esse preenchimento gera um lançamento a débito na apuração assistida, exatamente equivalente ao crédito que foi indevidamente mantido. Já no outro grupo, deve constar a chave da nota original de aquisição do granito, emitida pela Pedreiras Aurora. Isso permite que o sistema faça o vínculo e identifique qual crédito está sendo cancelado. Vamos considerar que a chapa perdida gerou, no momento da compra, um crédito de IBS de R$ 70. Ao emitir a nota de débito tipo 7, a marmoraria informa exatamente esse valor no grupo de estorno. O sistema da apuração assistida, então, registra um débito de R$ 70, anula o crédito anteriormente apropriado e regulariza automaticamente o saldo do IBS. Neste exemplo, vimos como a marmoraria usou as diretrizes da cartilha para emitir o documento de ajuste correto, garantindo que o sistema de apuração assistida registre um débito equivalente ao crédito que foi indevidamente apropriado, mantendo a conformidade fiscal. Ao longo deste episódio, vimos como a cartilha orientativa do IBS aprofunda aquilo que começamos a entender no exemplo do granito. Enquanto a apuração assistida mostra o funcionamento da não cumulatividade na prática, a cartilha revela o lado técnico que sustenta esse sistema, desde o registro correto de créditos e débitos até o tratamento de situações específicas, como perdas em estoque, ajustes e eventos vinculados aos documentos fiscais eletrônicos. E isso é só o começo. Ler a cartilha na íntegra,
é essencial para compreender completamente as regras, os novos campos, as finalidades e os eventos dos documentos fiscais eletrônicos, além de acessar outros cenários e exemplos que ajudam empresas, profissionais e desenvolvedores a se prepararem de forma segura para o novo modelo do IBS.